Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Chegamos aqui para participar de mais uma aula. Olha, tema da nossa lição: Fundamentos da Liderança Cristã. Pastor Walter Brunelli é o comentarista dessa lição. E esse trimestre nós estamos trabalhando nesta lição. E aqui vamos hoje para a nossa terceira aula. Você que ainda não assistiu as aulas anteriores, estão no canal, estão gravadas aí no canal. Você que deseja pegar desde o início, após o término dessa aula, você volta lá, assista as aulas anteriores. Nós falamos na primeira aula sobre José, um líder proativo. Falamos sobre Moisés na segunda aula, um líder fiel à sua casa. E hoje nós falaremos sobre Bezalel, um líder artístico. Tá? Então hoje aula de número 3. Vamos falar sobre Bezalel. Tá? Antes de mais nada, antes da gente começar esta aula, antes da gente falar qualquer coisa, vamos orar? Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, somente a Ele. Amém? Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te louvar, quero Te agradecer por mais um dia, Senhor, que estamos aqui, Senhor, neste canal Bíblia para o Cotidiano, canal este do meu amigo presbítero Tony, e estou aqui, Senhor, para falar a Tua palavra. Peço que o Senhor use a minha vida para ensinar a Tua palavra e que esta aula, Senhor, possa falar os corações de todos que ouvem, todos que irão ouvir, todos que irão ter acesso a este canal, terão acesso a esta aula e das demais aulas que fazem parte deste canal também, Senhor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que em tudo, o Teu nome seja exaltado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu Te louvo, ó Deus, eu Te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje, então, nós vamos falar a aula de número 3, tá? Aula de número 3. E vamos falar sobre Bezalel, um líder artístico. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Êxodo 31, do 1 ao 11. Êxodo 31, do 1 ao 11, que diz assim, ó, primeiro versículo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência e em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que te tenho mandado. Esse é o nosso texto bíblico. E agora nós vamos para o texto áureo.
Então, o nosso texto áureo se encontra também em Êxodo 35, o versículo 34. Diz assim, ó: também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Esse é o nosso texto áureo e hoje nós temos alguns objetivos aqui na lição. E os objetivos é que você que está ouvindo esta aula, ao final dessa aula, que você consiga entender que líderes ensinam outros. Que você consiga compreender que o bom líder, ele compartilha aquilo que ele sabe com outros. Né? E o bom líder, ele se preocupa com a vida das outras pessoas e se preocupa na boa condução das coisas que ele está liderando. Então hoje, nesta aula, nós iremos falar dessa questão de Deus ter criado o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. E devido a essa imagem e semelhança que o homem foi criado, algumas coisas, algumas obras, são obras que Deus faz com que o homem tenha essa inspiração para realizar. Então, muitas coisas do que o homem faz, a sabedoria que o homem faz, ainda é o resíduo daquilo que ficou, mesmo depois do pecado, da imagem e semelhança que Deus colocou no ser humano. Tá? E o grande líder, ou a pessoa que deseja liderar, e aqui falando aqui do conceito cristão, essa pessoa que deseja ser um bom líder, ele precisa buscar encher-se do Espírito Santo, precisa ser cheio do Espírito Santo e colocar em prática a vontade de Deus. Colocar em prática aquilo que tem aprendido de Deus na sua vida cristã e viver uma vida que exalte o nome do Senhor. Então, aquele que deseja ser um grande líder na obra do Senhor precisa se encher do Espírito Santo, viver uma vida prática, o evangelho prático, ensinar outras pessoas também, e também reconhecer a importância das pessoas que ele lidera. Ou seja, reconhecer o valor das pessoas, ter as pessoas em alta estima. O meu pastor, o pastor Rodrigo Ferreira, ele sempre diz que o nosso bem mais precioso como igreja são as pessoas. O bem mais precioso na igreja do Senhor são as pessoas. Precisamos cuidar de pessoas. Nós amamos a Deus, mas o nosso lema lá na igreja, né, a ADAIAS, a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, é amar, servir e influenciar. Amar a Deus, servir as pessoas e influenciar o mundo. Então, nós seguimos essas coisas, ou procuramos seguir essas coisas na nossa vida, priorizando o reino de Deus, mas sempre sabendo que o reino de Deus, ele é também preenchido com pessoas. Deus enviou o seu Filho para salvar pessoas. E o nosso bem é a nossa vida, são as pessoas. Ok? Então, para a gente ter uma noção aqui, o tabernáculo, que é o que a gente vai falar aqui, que é a construção do tabernáculo, Bezalel foi alguém que Deus usou para esta construção, para a construção do tabernáculo. Ele era uma tenda que foi uma tenda móvel que deveria ser construída e desconstruída, ou seja, era montada e desmontada conforme Deus estabelecia. A nuvem iria seguir, e aonde a nuvem parava, a nuvem que era a presença de Deus, aonde a coluna de nuvem e a coluna de fogo parasse, ali eles deveriam construir ou armar o tabernáculo, a tenda do tabernáculo. E quando a nuvem saísse, ou quando a nuvem andasse, eles deveriam desmontar tudo novamente e carregar todas as coisas até que a nuvem parasse novamente e eles montassem novamente. Então o tabernáculo, ele servia dessa maneira. Era algo que montava-se
conforme Deus estabelecia o lugar que deveria ser montado, e com o tempo era desmontado, tá? E isso no futuro ele foi ser substituído e veio a ser substituído pelo templo, tá? Então o tabernáculo ele não durou para sempre, porque quando o povo começou a se estabelecer na terra, construiu-se o templo, tá? Então um templo que não precisava montar e desmontar, era um templo que ficava fixo ali, ok? Então esse tabernáculo também carregava consigo, dentro tudo que ele foi, do jeito que ele foi planejado, de tudo da forma quanto ele foi feito, tudo existe um simbolismo, tudo tipificava para o Novo Testamento, para Cristo, apontava para Cristo, mas a gente vai falar isso no decorrer da lição. Só que tudo que foi construído ali no tabernáculo foi minuciosamente confeccionado conforme aquilo que Deus tinha mostrado para Moisés. Deus tinha mostrado para Moisés o modelo no monte, e quando Moisés desce esse modelo, ele é passado às outras pessoas para que seja construído conforme o modelo que Deus tinha determinado para eles construírem. Tá? Deus mostra para Moisés, e Moisés então passa esse conhecimento às outras pessoas. Então, o nosso primeiro ponto aqui da lição, ele tem o seguinte tema: o grande líder é cheio do Espírito de Deus. O grande líder é cheio do Espírito de Deus. Bezalel, que o nome Bezalel significa na sombra de Deus, ou debaixo da sombra de Deus, ele é alguém que o texto sagrado diz que Deus o chama e o enche do Espírito Santo, o enche da sabedoria, do entendimento e de ciência. Vamos ler, melhor a gente ler o texto, né? Vamos lá para o texto. Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 3 a 5. Diz assim, ó. Vou ler antes, tá? Do 1 em diante. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Olha o que Deus está falando. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Olha o que Deus está falando. Eu o chamei e o enchi do Espírito de Deus, o enchi de sabedoria, o enchi de entendimento e enchi-o de ciência. Sabe o que é interessante? Que Deus ele chamou um homem e o capacitou para esta obra. Deus chama Bezalel, que o nome significa na sombra de Deus, ou seja, está debaixo da proteção de Deus, alguém que está debaixo da proteção de Deus, e alguém que está debaixo da proteção de Deus é cheio do Espírito Santo de Deus, para cumprir uma obra determinada por Deus. E aí, eu quero chamar a atenção para a minha vida e para nossas vidas que estamos aqui, estudando essa lição. Será que nós também não estamos vivendo tempos em que precisamos ser cheios do Espírito Santo para realizar aquilo que Deus quer que seja realizado? Será que não é tempo da gente se colocar diante de Deus para que Ele nos encha do Espírito de Deus, nos encha de sabedoria, nos encha de entendimento para cumprir a obra que Ele tem determinado? Porque muitas vezes a obra quer ser feita, ou as pessoas querem fazer a obra de Deus da sua maneira. Inventa-se tantas coisas, mas Deus quer que nós façamos do jeito dele.
do jeito que ele determinou. E ele chama e ele capacita, porque perceba que ele fala para Moisés: eu tenho chamado e eu tenho enchido ele. Perceba que Deus chama e Deus capacita. Sabe o que está faltando algumas vezes nas nossas vidas? É nós nos colocarmos à disposição de Deus. A Bíblia não fala o que Bezalel estava fazendo, mas ele estava disposto, porque quando Deus o chama e o enche, não se vê questionamento da parte dele dizendo que não pode ir ou que tinha outra coisa para fazer. Ele simplesmente vai fazer. E aí que é interessante. Nós precisamos nos colocar à disposição. A obra de Deus não é que está faltando pessoas para fazer a obra. Está faltando pessoas dispostas a doar-se para deixar Deus capacitá-los, deixar Deus enchê-los. Porque a gente muitas vezes quer mostrar para o outro que eu faço. Mostrar para os outros que eu estou fazendo. Mas o que Deus quer é que eu me coloque diante dele, para que ele me encha, para que ele me capacite e que a obra seja feita de acordo com a vontade dele, com o querer dele, do jeito dele. Sabe por quê? Uma liderança como foi Bezalel era alguém comum entre os outros ali. Ele não era alguém especial. Mas o fato de Deus tê-lo chamado e o enchido já o tornou alguém diferente. Ele não era melhor do que ninguém, mas ele era alguém disposto a fazer alguém disposto a se doar a fazer a obra que Deus tinha determinado, que no caso aqui era o tabernáculo. Então, ele fez a obra porque Deus o capacitou. Ele foi cheio porque Deus o encheu. Ele teve sabedoria porque Deus deu sabedoria. Ele teve entendimento porque Deus deu entendimento. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus está à procura de pessoas para capacitar. Sabe aquilo que Paulo fala em Coríntios? Que Deus chama aqueles que não são para mostrar aos que são. É Deus quem capacita. É Deus quem dá a ordem. É Deus quem coloca em nós a sabedoria, o entendimento. É Deus quem nos enche da sua presença e nos capacita a sermos servos e servas fiéis a Ele. Olha o que diz esse texto aqui da lição. O chamado divino não se restringe ao ministério pastoral ou às missões transculturais. Ele estende-se a toda e qualquer atividade relacionada à expansão do reino na terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês na lição? Que a gente muitas vezes fica assim, não, eu vou para a igreja, mas tem o pastor, tem o presbítero, tem os diáconos, deixa que eles façam a obra, tem as irmãs do círculo de oração, deixa que essas pessoas façam a obra. Mas Deus está à procura de pessoas dispostas a se doarem, para que Ele possa encher essas pessoas, para que essas pessoas possam ir e fazer a obra dele. Deus está à procura dessas pessoas que estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Mas eu não consigo, eu não tenho... Deus é quem capacita. Deus é quem nos capacita. Porque perceba, olha que interessante. Bezalel, a Bíblia diz que ele foi um ourives, que trabalhava com ouro, com prata, com bronze. Ele foi um joalheiro, porque ele trabalhou na lapidação de pedras preciosas e metais preciosos também.
Ele foi um marceneiro, porque ele trabalhou na produção da arte com madeira. Ele foi um perfumista, porque ele preparou o óleo da unção, o incenso aromático que ia lá no lugar santo. Ele foi um bordador, um tecelão, porque ele trabalhou na costura dos tecidos que iam ali no tabernáculo, que é o azul, o púrpura, o carmesim, o linho fino. Ele trabalhou com tudo isso. Sabe como que ele conseguiu trabalhar com tudo isso? Porque Deus deu a ele habilidade. Porque Deus deu a ele sabedoria. Porque Deus deu a ele entendimento. O autor de toda a ciência, o autor da sabedoria, foi quem concedeu a isso a Bezalel. Volto a frisar. Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas. Não está à procura de pessoas que são capacitadas. Está à procura de pessoas que estejam dispostas, porque a capacidade vem dele. Eu estou sendo repetitivo, mas é intencionalmente que eu estou fazendo isso. Para colocar na cabeça de cada um de vocês que está vendo este vídeo, que Deus ele não procura aqueles que são bons, que são capacitados. Não, Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a fazer a obra. A capacitação, Deus dá. A sabedoria, Deus dá. Tiago fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e não lance em rosto. O ser cheio do Espírito Santo, Deus nos enche. Nós temos que estarmos dispostos a fazer a obra, com os ouvidos atentos a ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque assim como Bezalel, que estava ali, no meio do povo, e foi chamado, nós temos que ouvir a voz do bom pastor a nos chamar. Estamos preparados para sermos chamados e capacitados e irmos fazer a obra? Que estejamos prontos para ir e fazer a vontade do Senhor. Amém? Vamos para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto, ele diz o seguinte, o tema: o grande líder esmera-se em pôr em prática a vontade do Senhor. Perceba que, no primeiro ponto, o grande líder, ou aquele que deseja ser um grande líder, ele precisa ser cheio do Espírito de Deus. E aqui eu falei que é Deus quem nos enche, estejamos dispostos a fazer a obra dele. O segundo ponto, para o grande líder, é colocar em prática a vontade do Senhor nas nossas vidas. Olha esse texto ainda de Êxodo 31, do 7 a 11. Vem dizer o seguinte, falando ainda de Bezalel, que recebe um ajudante que é Aholiabe, e a ordem é: façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo o que te tenho mandado. Perceba que existe uma lista de coisas aqui que Deus pede para que Bezalel e Aholiabe façam. E todas essas peças que eles deveriam providenciar para o tabernáculo, todos esses elementos, traz consigo algo, uma revelação superior,
ou aponta para algo superior e que tudo deveria ser feito, como eu li aqui, conforme tudo o que te tenho ordenado, Deus falando. Faça tudo conforme tudo quanto eu tenho ordenado. Então eles deveriam fazer vestes sacerdotais, as cortinas, deveriam preparar a arca, deveriam preparar a pia, deveriam preparar o propiciatório, todas as coisas, todos os utensílios do tabernáculo. Ele seria responsável por conduzir esta obra, ou conduzir esta empreitada. Então Bezalel, ele foi fiel em cumprir tudo quanto o Senhor tinha mandado fazer, ou fazer tudo conforme a ordem que o Senhor tinha mandado fazer. E aqui, deixa eu parar um pouco aqui. Deus o enche do Espírito Santo, que foi o que a gente leu no início. Lembra que a gente falou? Que ele, Deus o chama, enche-o do Espírito de Deus, enche-o de sabedoria, de entendimento e de ciência. Deus o capacita. E agora ele vai fazer a obra. Só que tem um porém. Ele não podia chegar lá e fazer a obra conforme a vontade dele, ou conforme ele bem entendesse. Não. Lembra o que eu falei aqui? Deus tinha mostrado, como eu falei no início, Deus tinha mostrado a Moisés o tabernáculo, o formato, a planta, vamos dizer assim. Será que, se é que pode dizer assim? Quando Moisés está no monte, ele recebe a visão de como deveria ser feito o tabernáculo. E tanto quando Deus mostra ou fala como deveria ser feito, ele fala: faça tudo conforme eu tenho lhe mostrado. Então, quando Bezalel vai elaborar as coisas, ou vai fazer as coisas, ele não era simplesmente chegar lá e falar: não, eu quero assim, eu quero assim. Não. Existia um modelo. Existia um jeito de ser feito. E quem determinou o jeito de ser feito era Deus, ou foi Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Deus nos chama para fazer a obra, Deus nos enche do Espírito, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento, envia para que a gente possa fazer, mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não vivo mais eu, lembra o que Paulo falou? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais segundo a minha vontade, eu não faço mais o meu querer. Eu fui chamado, eu fui preparado, eu fui capacitado por Deus para fazer a vontade dEle. Para fazer o querer dEle. Não é o meu querer, não é a minha vontade. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que eu bem entendo, é do jeito que Deus entende. É do jeito que Ele determinou que deve ser feita a obra, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. O que fazemos não é para nós, é para a glória de Deus. Se tudo é para Deus, o jeito de ser feito tem que ser feito do jeito que Deus determinou que deve ser feito. É simples. A gente é que quer complicar muitas vezes. Mas temos que aprender a fazer segundo a vontade de Deus. Porque quando ele vai fazer o tabernáculo, e ali a Bíblia diz que ele faz a mesa dos pães, ele faz o castiçal, ele faz o altar do incenso, o altar do holocausto. E tudo isso era importante. Mas existia cada coisa no seu lugar. Porque o altar do holocausto, quando construiu-se o tabernáculo ali, a tenda que ficava ali a proteção em volta, né, o cercado em volta, até aquele cercado deveria ser feito de acordo com aquilo que Deus mostrou.
E havia uma única entrada, uma única porta para entrar no tabernáculo, naquele cercado. Era uma única porta. Os demais lados eram fechados. Entrava-se por uma única porta. Quem entendeu já pegou aí. Uma única porta de entrada. Quando entrava, já dava de cara com o altar do holocausto. O altar do holocausto era o lugar onde era oferecido os sacrifícios. Era a primeira peça, já dava logo de cara. Então, uma única porta passava ali pelo sacrifício. Após o sacrifício, tinha a pia de bronze, onde era o lavatório, onde possuía água e lavava-se ali. E depois da pia, havia então o lugar santo, que era outra tenda fechada ali, ou que era a tenda. E dentro dessa tenda, quando a pessoa, na verdade o sacerdote, que era quem podia entrar naquela tenda, o sacerdote, ao entrar naquela tenda, do seu lado esquerdo tinha o castiçal de ouro, onde tinha ali as chamas acesas, conhecido ali as 7 chamas, ali os 7 castiçais, tá? Era um castiçal com 7 lâmpadas. E do lado esquerdo estava então esse castiçal iluminando aquele lugar. Do lado direito estava a mesa com os pães da proposição, 12 pães, representando cada pão uma tribo de Israel, 12 tribos. E de frente estava a cortina que dividia o santo lugar do santíssimo lugar. E à frente da cortina, ainda no lugar santo, estava ali o altar do incenso, que ali representava as orações. Tá? Então perceba o seguinte, e atrás do véu, então, a Arca da Aliança, com a tampa, com o propiciatório, onde tinham os querubins, e ali a glória do Senhor descia sobre a tampa da arca. Então, só recapitulando, no cercado havia uma única porta. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, diz que Jesus é a porta das ovelhas. Ele é a porta que devemos passar. Ao entrar pela porta, há um sacrifício, o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Ou seja, quando você entra pela porta, é preciso passar pelo sacrifício. Cristo é o nosso sacrifício perfeito, que deu-se uma vez só por todas. Ele morreu uma vez para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Um sacrifício perfeito que não precisa mais ser repetido. O único sacrifício em favor da humanidade. Após o sacrifício existia a pia, o lavatório, o altar de bronze, onde acontecia a lavagem, a purificação. Fala de santidade, de santificação, de purificação. Então eu entro pela porta, eu passo pelo sacrifício, eu me purifico, me santifico para poder entrar no santo lugar. No santo lugar existia a luz do candelabro, representando a Cristo, a luz do mundo. Existiam os pães da proposição, representando Cristo, o pão da vida. Existia o altar do incenso, representando as orações. E atrás do véu, o lugar onde a presença de Deus se manifestava, mas também há um lugar ali que diz que quando Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele diz, está consumado. E ao dizer está consumado, esse véu, ele rasga-se de alto a baixo. Essa separação não existe mais. Agora nós entramos com ousadia na presença de Deus. E agora nós temos livre acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bezalel foi alguém que construiu tudo isso com todo esse simbolismo, mesmo sem ele saber qual era o simbolismo.
Sabe por quê? A gente faz a vontade do Senhor, a gente tem que fazer a vontade do Senhor, independente de entender ou não a vontade do Senhor. Nem sempre a gente vai entender. O que a gente tem que fazer é cumprir a vontade do Senhor. Nem sempre a gente vai compreender qual é a vontade do Senhor, mas temos que confiar e cumprir a vontade dele. Foi isso que Bezalel fez. Ele não entendia por que deveria ser daquele jeito, o significado de tudo aquilo ele não sabia. Mas ele fez conforme aquilo que Deus tinha determinado. Porque ele foi fiel naquilo que ele se propôs a fazer, ou naquilo que Deus o chamou para fazer. Amém? E ele, ao mesmo tempo que ele era aquele que foi capacitado para fazer a obra, ele também foi capacitado a ensinar outras pessoas. Sabe por quê? Porque o verdadeiro líder, ele não guarda tudo para si. Porque não adianta eu estudar, eu me formar, eu buscar conhecimento e guardar tudo para mim. É necessário que eu transmita para outras pessoas, que eu ensine outras pessoas, que eu prepare outros líderes para assumir o meu lugar. As pessoas no mundo corporativo, algumas pessoas têm medo de ensinar outros que estão chegando, com medo daquela pessoa tomar o seu lugar. No reino de Deus não é assim. Não pode funcionar assim no reino de Deus. Pelo contrário, no reino de Deus eu tenho que preparar outras pessoas para assumir o meu lugar. Eu tenho que estar preparado para passar o bastão. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos dá sabedoria, mas nós temos que passar esse conhecimento para outras pessoas. Temos que ensinar outras pessoas, para que outras pessoas também possam realizar a obra que Deus tem para a vida delas. É necessário que o líder esteja disposto a isso, a ensinar a outras pessoas a cumprir o chamado de Deus. Ide e fazei discípulos, foi a ordem de Deus para nós. Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu os tenho mandado. A ordem de Deus é fazer discípulos. O que é fazer discípulos se não ensinar outras pessoas? Se não colocar em prática aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ou nos capacitado para que a gente faça, e outras pessoas aprenderão conosco, mas estejamos dispostos a reconhecer que outras pessoas precisam da nossa ajuda, que possamos estar dispostos a ajudar uns aos outros. Isso é evangelho. Paulo nos ensina que devemos levar as cargas uns dos outros. Isso é ser um líder. Isso é liderar. Estar disposto a ajudar, a carregar o peso um do outro, ajudar o outro, a ensinar o outro. Deus nos chamou, nos capacitou para isso, para que estejamos em comunidade. Reino de Deus não é carreira solo. Não vivemos carreira solo. Nós vivemos em comunidade. É um evangelho do reino. O reino é muitas pessoas, ou são muitas pessoas. Terceiro e último ponto aqui da nossa lição: as características necessárias para os líderes artísticos. A primeira coisa que o texto diz aqui é que devemos ter a sabedoria de coração. Que devemos buscar a sabedoria de coração. E aqui eu quero ler esse ponto com vocês. Diz assim, ó: a sabedoria de coração nos remete a pensar que há um entendimento, uma iluminação especial para quem está no Espírito. Tais pessoas guardam sua mente, consagrando-a inteiramente a Deus. Paulo recomenda que os trabalhadores sejam esforçados e que sirvam aos senhores da terra, como se estivessem fazendo ao Senhor da vida, significando dizer que só obterão êxito aqueles que trabalham cientes de que tudo quanto fazem,
fazem-no para o Pai. Desta disposição de coração surgem os melhores líderes do Evangelho. Deixa eu explicar melhor para você. Tudo, a Bíblia diz que tudo quanto você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque é a Ele que vocês servem. Tudo quanto você for fazer, não é só na igreja. Não é só aquilo que você vai fazer no culto, que você serve lá no culto da sua igreja, não. Não é só o momento em que você está ajudando lá na sua igreja, não. Tudo quanto você for fazer, faça da melhor maneira possível de como você estivesse fazendo para Deus. E não para os homens. Porque a Bíblia diz que não estamos servindo a homens, estamos servindo a Deus. Então, tudo que vier para fazer na sua mão, faça da melhor maneira possível. Faça bem feito. Faça da maneira como se Deus... Como que eu vou explicar? Faça como se Deus estivesse presencialmente, não que Ele não está, Ele está, mas como se Deus estivesse olhando no seu olho. E você estivesse cara a cara com Ele, frente a frente. Como eu estou aqui olhando para essa câmera agora, para esse celular. Olhando aqui, frente a frente. Enquanto você faz, Deus te observa. A Bíblia diz que nada está escondido aos olhos de Deus. Tudo está nu e patente diante daquele que tudo vê. Então, quando fazemos algo errado, Deus está vendo. Quando fazemos as coisas corretas, Deus também está vendo. Sabe por quê? É necessário que haja dedicação. É necessário que haja esmero da nossa parte. Sabe por quê? Olha o que diz Jeremias. Jeremias 48. Olha o que diz aqui. Jeremias 48, versículo de número 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Outro texto ou outra tradução diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra do Senhor não é só na sua igreja. Aonde você estiver fazendo algo, faça para o Senhor, porque é obra do Senhor. A nossa atividade individual é algo que é para o Senhor também. Às vezes eu vou servir ao Senhor na igreja e o resto da semana eu não sirvo, o resto do dia, o resto da semana eu não estou servindo ao Senhor? Será que eu só sirvo o Senhor quando eu levanto a mão no culto? Quando eu pego uma cadeira no culto para alguém sentar? Ou se eu consigo fazer só isso somente quando eu estou na igreja? Somente quando eu estou num ambiente de igreja é que eu consigo fazer essas coisas. É necessário que nós estejamos alertas, estejamos dispostos a fazer a vontade do Senhor em todo o tempo. Com sabedoria de coração, com dedicação, com esmero. Sabendo que a obra do Senhor não é feita de qualquer jeito. Que a nossa vida possa ser uma vida dedicada ao Senhor. Que a nossa vida possa ser uma vida dedicada a tudo quanto o Senhor tem para nós. E eu quero finalizar essa lição lendo um texto bíblico aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31 diz assim, ó. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
tudo quanto nós fizermos, tudo quanto a gente for fazer, que seja feito para a glória do nosso Deus. Que venhamos estar dispostos a se doar para a obra do Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos enche, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá entendimento. Mas também temos que saber que quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele também nos dá graça para que possamos valorizar as outras pessoas, ensinando-as a fazer as coisas que Deus nos ensinou a fazer, ensinando-as a fazer aquilo que nós já sabemos fazer. E assim, nós ajudamos uns aos outros. Que sejamos dispostos a colocar na nossa mente que a obra de Deus não é feita somente na igreja. Aonde a gente estiver, que nós estejamos dando bom testemunho. Façamos a obra, façamos tudo para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Que em Cristo Jesus, esta aula possa trazer edificação para a vida de todos vocês. Amém? Lembrando sempre que esta aula está aqui no canal, sendo postada toda sexta-feira, mas também nós temos durante a semana as outras aulas. O Tony está dando aula, o Matheus está dando aula, o Urandi está dando aula, e você tem conteúdo todos os dias aí com o Tony no devocional com Café com Deus Pai. Amém? Então, você que permaneceu até aqui neste finalzinho aqui de vídeo, finalzinho de aula, peço que você compartilhe este vídeo, que você curta esse canal, que você comente aí, deixa o seu comentário se você chegou até o final, diga que eu assisti tudo, coloca aí, eu assisti tudo. Coloca aí nos comentários para que eu possa saber que você assistiu todo este vídeo, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e eu quero orar para nós finalizarmos esta aula, amém? Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da Tua Palavra. Que este vídeo, Senhor, possa alcançar as vidas e vidas possam ser transformadas pelo poder que há na Tua Palavra. Que o Senhor permaneça conosco e nos dê graça para fazermos a Tua vontade e fazermos o Teu querer. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Receba as bênçãos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos digam ou escrevam. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.